oitavo ano. Vocês estão bem? Vamos lá, prontos para mais um capítulo sobre a África. Estamos finalizando a África, faltam poucas coisas. Agora a gente vai falar sobre a questão natural da África, né? A dinâmica natural, clima e vegetação na África, que é tão importante a gente compreender. O continente africano, que é tão grande. Então, quais são os principais climas do continente africano, né? Nós temos o clima equatorial, tropical, subtropical, desértico, semiárido, mediterrâneo e temperado. Agora, é aquela pergunta, né? Por que os climas quentes predominam no continente africano? Simplesmente porque 80% do continente africano se localiza na zona intertropical do planeta, né? Na zona térmica intertropical. Então, é a área que mais recebe raios de sol do planeta Terra, entre os trópicos de Câncer e de Capricórnio. Então, 80% da África está na zona intertropical. Então, tende a ter mais climas quentes, obviamente, né? Por isso que a África é um continente tão quente. Aqui a gente vê a vegetação também da África, né? Aqui, as principais formações vegetacionais da África. A gente vê deserto, vegetação mediterrânea lá em cima, tem um pouquinho rosinha aqui embaixo. Temos estepes, muitos estepes. O estepe, ele se assemelha à savana, né? Nós temos a floresta equatorial, que é uma floresta muito parecida com a floresta amazônica. Nós temos florestas tropicais úmidas, certo? Essa ilhazinha aqui pequenininha pertence ao continente africano, é Madagascar, viu? Madagascar do filme existe, essa ilhazinha aqui, que tem uma das florestas tropicais maiores do mundo. Então, a África você vai ver aí que são muitas florestas equatoriais, florestas tropicais e uma área de estepe muito grande. Então, deserto é essa área amarelinha. A África não é a maior parte dela, não é deserto, tá certo? O deserto do Saara é o maior do mundo, mas a África não é só deserto. A África tem essas outras vegetações, tá bom? Essa aqui é a floresta do Congo. A floresta do Congo que tá nesse espaçozinho da África, tá vendo? E ela tá na mesma linha, um pouco abaixo da linha da floresta amazônica. Ela é uma floresta densa, latifoliada, úmida, grande diversidade de espécies. E ela tem um desenvolvimento muito parecido com a floresta amazônica, né? Ela tá na linha do clima equatorial junto com a floresta amazônica. E ela se parece muito com a floresta amazônica. É uma floresta muito viva, muito intensa. É a floresta do Congo. E oásis. Esses são os famosos oásis do deserto. Por que ocorrem esses oásis, né? Que são áreas de vegetação, água, áreas em que os animais do próprio deserto usam para se alimentar, para poder beber água. Por que aparecem esses oásis no meio do deserto, né? São áreas onde o solo é naturalmente irrigado por lençóis ou por água subterrânea, certo? Geralmente passam lençóis freáticos subterrâneos que em algum momento subiram um pouquinho e levaram essa área do deserto a formar um pouco de água, e essa água desenvolveu vegetação e animais, e por isso surgem esses oásis no meio do deserto, tá certo? É bem interessante, mas no meio dos desertos ocorrem esses oásis, que ajudam muito os viajantes, os passageiros e os animais do deserto. Aqui a gente vê os desertos, os principais desertos da África, né? Aqui é o deserto do Saara, nós temos o deserto da Namíbia e o deserto do Kalahari. O deserto do Saara, que é o norte, e o deserto do Kalahari, que está no sul, embaixo, né? Eles são os maiores desertos da África. O deserto na Namíbia, ele é bem menor comparado ao do Kalahari e do Saara, mas o maior é o do Saara, né? Mas tem esses três desertos aí bem conhecidos na África: Saara, Namíbia e Kalahari, tá bom? E tá ocorrendo realmente esse processo de desertificação no continente africano. Os desertos, eles estão se ampliando nas últimas décadas. Isso ocorre devido à destruição do meio ambiente nas bordas do deserto, né? No deserto do Saara, próximo ao deserto do Kalahari, há áreas de transição entre o deserto e a savana, que são chamadas de Sahel.
né? Essas áreas entre o deserto e a savana é chamado de Sahel. E nessa área do Sahel, o ser humano ele está usando para agricultura, para pecuária, e isso faz com que extrai do solo mais do que ele permite. E está ocorrendo o quê? Ampliação do processo de desertificação. A desertificação está aumentando nas savanas e eles precisam de novas áreas, então eles desmatam mais a savana para poder plantar, e aí começa esse ciclo. Então, nas últimas décadas, o processo de desertificação tem aumentado bastante. Eu espero que vocês tenham entendido bem, principalmente sobre os climas quentes da África, né, e sobre a vegetação africana, que é nessa linha intertropical, nessa zona, né? Então, até amanhã. Beijos.